Olá, meu nome é Alexandre Martins. Primeiramente, quero agradecer a todos pela participação e por acompanharem o nosso evento da Biomi Academy, a 4ª edição, nosso Summit 2025. E eu quero comentar com vocês um tema importante, que não deixa de ser uma continuação do que eu apresentei anteriormente, por embora estejam todos ligados. Anteriormente eu comentei sobre a manutenção das relações humanas, né, e a convivência em ambientes pós-crise. Agora eu quero comentar com vocês uma coisa bem atual, relacionada a esse tema, mas que tem a ver com a manutenção durante a crise, né, ou no pré-crise. Como o ser humano se comporta durante situações adversas à sua normalidade. Aquele momento em que nós, os seres humanos, somos colocados à prova, e que nossas expectativas e necessidades, ou até dizer como nossos anseios, são colocados à prova mediante aí situações adversas. Como a minha área é de sobrevivência, sobrevivencialismo e gestão de segurança, tá? Esse tema para mim é bastante relevante, pois a sobrevivência está relacionada, 50% dela, com a manutenção das nossas capacidades cognitivas, com a sobrevivência psicológica. Nesse interim, quando nós falamos sobre a manutenção das relações humanas em pós-crise, nós levamos em conta que a crise já aconteceu e nós passamos por ela. Veja bem, como nós, seres humanos, nos comportaríamos diante de uma ameaça, de uma condição em que nossas convicções, nossas necessidades, nossas expectativas fossem postas à prova em um momento adverso da nossa vida. Na real, como nós nos comportaríamos naquele momento. Do que é que nós somos feitos e do que qual a nossa expectativa naquela condição. Como nós achamos que procederíamos ou quais seriam nossas atitudes mediante aquela necessidade. Eu levanto essas questões porque nós, seres humanos, não só seres humanos comuns, que não têm ligação com sobrevivência, que não têm ligação com sobrevivencialismo, com segurança, aquelas pessoas do nosso dia a dia, do nosso convívio, do nosso trabalho, da nossa empresa, até dentro de nossas casas, que não têm essa perspectiva, essa visão de segurança ampliada para a sobrevivência e ações de emergência e afins. Como essas pessoas se comportariam, ou como elas esperariam que nós nos comportássemos ao ampará-las ou até guiá-las numa situação dessa? Veja, quando nós falamos de situações adversas, são aquelas situações em que nós não esperamos que elas aconteçam, ou a maioria de nós não está preparada em algum momento, de alguma forma, para elas. São aqueles fatos adversos que acontecem durante nossa passagem por esse plano, que testam as nossas habilidades e testam as nossas capacidades, mostram a nós as nossas limitações, mostram a nós do que realmente nós somos feitos. E, invariavelmente, na maioria dos casos, a nossa reação, as nossas ações e a nossa performance, por dizer assim, durante uma situação adversa, ela pode ficar abaixo daquilo que nós imaginamos ou imaginaríamos que seríamos capazes de desenvolver ou de apresentar como a minha atitude naquela situação. Mas por que eu digo isso? Hoje nós estamos tão bombardeados com informações de diversas fontes, com problemas adversos, nossos problemas pessoais, com problemas de terceiros, que a nossa vida acaba virando uma esponja de sentimentos e de perspectivas a respeito de diversos fatores. Em que sentido eu digo isso? Hoje nós temos informações de todos os tipos, vindo de todas as partes, somos bombardeados por ela, temos ela na palma da mão e temos acesso a ela em mídia, seja ela qual for. E essas informações, elas alteram as nossas perspectivas de comportamento. Tá? Hoje nós temos aí notícias de o fim de conflitos e de outros que continuam em andamento. E esses conflitos, mesmo que nós não estejamos engajados nele, nós criamos opiniões e expectativas. E essas opiniões e expectativas, elas geram o quê? Opiniões. E essas opiniões, quando elas começam a ser controversas, elas começam a afetar as nossas expectativas.
E o que isso tem a ver com o tema? Quando eu começo a me questionar demais sobre aquilo que eu achava correto, ou sobre o meu ponto de vista, ou sobre aquilo que eu considerava correto, eu começo a abrir brechas para quê? Para que eu tenha dúvidas. Tá? Não que eu não possa mudar de opinião sobre um fato pelo caminho, desde que me seja provado efetivamente que aquela situação eu estava interpretando de forma errada. Veja, não é assim. Eu posso sim ter opiniões divergentes, mas o que eu não posso é confundir que qualquer informação que venha a mim mude a minha perspectiva sobre qualquer cenário. Ela tem que ser justificada. Por que eu digo isso também? Se nós temos uma ideia de postura mediante uma situação de emergência, tá? Eu vou agir dessa forma, de acordo com o protocolo tal, dentro dessa situação, nesse cenário. Se eu começo a questionar essas decisões como corretas ou não, mediante fatores de opinião, de ideias, de contextos alheios, apenas porque pessoas dizem ou essa informação chegou contraditória, ela começa a enfraquecer o quê? As minhas ações. Tá? Eu tenho treinado, eu tenho ações que elas são praticamente ações remotas, elas são ações já de efeito prático. Eu praticamente já as executo de forma automática. Então, se eu começo a questionar se essas ações são corretas ou não, eu começo a enfraquecer a minha perspectiva da minha reação. Como isso? De que forma? Hoje, nós estamos em um patamar de civilização em que opiniões, gostos e convicções pessoais acabam se tornando verdades para uma vasta gama de pessoas que pensam da mesma forma e impõem essas verdades a outros. Tá? Então, essas verdades, essas opiniões, pessoais que acabam virando verdades, com embasamento, com leis apoiando, etc., elas podem sim alterar as minhas decisões durante ações de emergência ou a minha reação durante uma crise. Veja, na área de segurança, por exemplo, se você trabalha com a gestão de segurança pública e você começa a ser questionado se as suas ações de segurança com relação a indivíduos mal intencionados são corretas, tá? Você começa a não querer reagir àquelas situações da forma adequada, como os protocolos mandam, para evitar complicações. Então, as minhas ações passam a ser diferentes daquela que eu planejei, evitando situações negativas posteriormente. Então, eu deixo de reagir de forma adequada àquela situação por influência de uma situação externa. Tá? Isso eu levo para todas as outras áreas. Por exemplo, se eu vou reagir a uma catástrofe, a uma enchente, a uma inundação, e são colocadas situações ali de cunho pessoal, de cunho ideológico, para que aquela situação seja desenrolada de uma forma específica, para atendimento de uma condição, não de um protocolo correto de como deveria ser, as minhas ações começam a ser diferentes. Mas de onde eu tirei essas informações e por que eu digo isso? Porque hoje em dia nós temos aí opiniões tão divergentes que elas alteram pontos de vista, que elas alteram atribuições e a eficácia de algumas situações. Então, eu preciso, durante um momento de crise, um momento de resposta a uma emergência, ter uma opinião concreta, direta e imutável sobre como eu vou reagir àquela situação. Tá? Eu não estou falando daquelas relações humanas pós-crise, eu estou falando das relações humanas durante a crise. Como eu reagiria durante aquela situação? Eu tenho que reagir de que forma? Eu tenho protocolos, eu reajo àquela situação de determinada forma X. Agora, baseado em informações, conceitos e regras novas, eu posso mudar esse contexto e ser falho na minha expectativa de atender a mim e aos meus e a outros, com medo de situações posteriores, principalmente na área de segurança. Tá? O que acontece, infelizmente, é que, às vezes, alguns profissionais de segurança, tá? Tanto de públicos como privados, eles acabam não agindo da forma como deveriam agir, não tendo uma postura mais firme com relação a uma situação,
receosos de retaliações. Então, esse contexto eu posso aplicar para outras situações, tanto para resgate como para condições de emergência. Mesmo que eu não seja da área de segurança, perspectivas de pontos de vista diferentes podem interferir na minha forma de reação. E também existem outros fatores. Esse seria um fator externo, tá? Que eu acabei de citar. São os fatores que podem me levar a reagir de forma diferente, receoso de situações futuras. Esse é um ponto. Outro ponto seria como eu, pessoa, reagiria mediante uma situação dessa, independente de fatores externos ou não. Em que sentido? Veja, eu acredito que eu seja uma pessoa forte, que eu seja uma pessoa perspicaz, que eu não tenha medo de reagir a uma situação adversa, em que, se acontecer, eu reagiria de forma específica como eu imagino que fosse. Tudo bem. Aí, a psicologia nos mostra que o ser humano ele é falho. Por quê? Porque todo ser humano ele tem medo, ele tem as suas características pessoais, ele tem seus anseios, as suas perspectivas, e muitos de nós não conhecemos os nossos limites, não conhecemos do que nós somos feitos. Nós imaginamos que todos somos capazes de reagir de forma adequada a uma situação, até essa situação ser posta à nossa frente e nós tivemos que passar por ela ou desenrolá-la, como a gente fala. Vou passar por essa situação resolvendo. De repente, eu, como pessoa, devido a fatores tanto pessoais quanto fatores de cunho familiar, externo, no meu ambiente de trabalho, ou o enfraquecimento das minhas convicções, eu posso não reagir àquela situação como eu imaginei que eu reagiria. Não do ponto de vista que eu sou fraco, sou covarde, eu tenho medo, mas eu não reajo da forma adequada por simplesmente não ter a convicção tão forte quanto eu teria, ou por achar que eu seria tão bom quanto poderia ser e não atendi aquela perspectiva. Tudo isso está embasado na questão do ser humano não se conhecer ou se avaliar de forma acima daquilo que ele mesmo poderia reagir. Então, esses contextos eles são um tanto confusos, por quê? Porque são pessoais. Cada um reagiria de uma forma a determinada situação. Veja, um exemplo, uma forma como cada um reage ao luto. Cada um tem uma visão sobre esse assunto, sobre esse aspecto. Nem todo luto é vivenciado de uma mesma forma. Nem todo luto, para cada um, é igual. Né? Os tempos, as reações, as ações são diferentes. Elas são próprias de cada um. Nesse mesmo contexto, cada um de nós reagiria de uma forma mediante uma emergência. Eu não digo só de uma catástrofe, mas digo também de uma notícia ruim, a perda de um emprego, a doença de um ente querido, a perda de um ente querido, tá? Alguma coisa, uma frustração sobre não receber uma promoção, sobre não receber um aumento de salário, sobre não ter um apoio devido daqueles que nós esperamos que devíamos ter um apoio adequado. Enfim, é uma gama de fatores pessoais que podem sim interferir no nosso julgamento e nas nossas ações. Não de forma efetiva, olha, eu não vou agir assim por causa disso, mas talvez de forma ali meio disfarçada, meio, como vou dizer assim, uma forma que mude as nossas perspectivas, uma forma não tão intrínseca, uma forma que abale as nossas expectativas de forma que enfraqueça as nossas convicções. E isso nos torne mais vulneráveis às situações de emergência. Como eu reagiria, tá? Como nós reagiríamos àquela situação. Por quê? O apoio pessoal, o apoio interpessoal, o apoio que nós precisamos de outras pessoas, de uma forma geral, seja ela de que forma for, em que nós buscamos em parceiros, em amigos, nos nossos cônjuges, ele é fundamental para que nós formemos uma base onde o sobrevivencialista, o preparador, o agente de segurança, o indivíduo simples, comum, ele vai fincar os seus pés e vai dali conseguir dar o seu salto para a sua reação, né? Como diz as escrituras, né? Uma fundação sólida para que eu consiga edificar uma casa. Nesse sentido, eu posso enfraquecer as minhas reações e as minhas atitudes, o que seria muito ruim
para mim e para os meus no contexto de emergência, né? Aquilo que a gente está comentando aqui agora. Isso poderia enfraquecer a minha convicção com relação às minhas preparações, tá? Os meus planejamentos, aos meus treinamentos, deixando com que eu deixasse relegado, ou deixasse em segundo plano, ou até perdesse a vontade, aquela essência da necessidade de continuar a preparação. Por quê? Porque somos seres humanos. Tá? Nós, invariavelmente, tá? Muitos de nós procuramos apoio e reconhecimento em atitudes. Procuramos apoio de outras pessoas para que nós consigamos desenvolver as nossas atividades. Não digo só apoio material, digo apoio emocional, apoio de palavras, o reconhecimento daquela atitude que você está tendo. Para quê? Para que você consiga montar uma estrutura, montar um planejamento, montar uma rota de fuga, montar um planejamento adequado para a reação a uma determinada emergência. Tá? Agora, se a pessoa, o sobrevivencialista, o agente de segurança, ou um indivíduo simples, comum, um trabalhador laboral simples, ele não tem esse reconhecimento das suas, digamos assim, do seu empenho para aquela resolução, para aquela formatação, para que aquele assunto se resolva, é um simples, tudo bem, não fez mais do que obrigação, isso afeta muito o ser humano. E ele acaba perdendo a sua convicção, a sua vontade de se empenhar para que aquilo continue. Então, por esse aspecto do ser humano, a reação durante uma crise, durante uma reação de emergência, ela pode ficar prejudicada. Mas as pessoas têm que ter o seu próprio conceito, as pessoas têm que ter a sua própria visão, elas não podem depender de outros. Isso funciona muito bem, né, se não fosse só os manuais. Mas hoje em dia, as nossas vidas são muito interligadas, nós somos seres humanos civilizados, nós dependemos uns dos outros, nós buscamos a interdependência nas relações humanas, tá? Para que nós tenhamos a possibilidade de coexistência, uma coexistência melhor, dentro de uma cadeia de eventos, tanto normais quanto anormais. Nós interagimos com pessoas, nós procuramos a interação social, e essa interação ela tem que ser recíproca. Ela tem que, da mesma forma que eu apoio, eu desejo ser apoiado. Tá? Mesmo que isso seja um tabu. Né? Você tem a obrigação de fazer por conta própria, sem esperar nada de ninguém. A maioria de nós realizamos assim. Só que em determinados momentos isso enfraquece o espírito. E as nossas convicções elas acabam se esmorecendo. E nós às vezes nem percebemos esse tipo de situação. Nós acabamos deixando o quê? As nossas expectativas a afetarem as nossas decisões. Acabamos relegando, né? Já não treinamos com tanta eficácia, já não nos preocupamos em revisar equipamento nem planos de trabalho, tá? E acabamos entrando naquela rotina do que nada acontece, deixa para lá. Tá? Isso é extremamente perigoso quando nós falamos em manutenção de relações humanas durante uma emergência, porque as pessoas à minha volta elas vão depender de pessoas preparadas, de pessoas capacitadas. Imagina se eu tivesse que combater um incêndio e eu não tivesse o bombeiro, tá? Eu não tivesse um carro-pipa, e só tivesse que trabalhar com baldes, num edifício aí, 3 andares, não precisa ser muito maior do que isso, mais alto do que isso, tá? Seria um trabalho ineficaz. Então eu preciso ter as ferramentas, e preciso ter as ferramentas tanto materiais quanto humanas, adequadas na resposta dessas emergências. Para isso, as minhas convicções e as minhas relações interpessoais, as relações humanas envolvidas num contexto de preparação, num contexto de sobrevivencialismo, no contexto da cultura de segurança, ela tem que ser bem abrangente. Nós temos que englobar todas as pessoas ali à nossa volta, pelo menos o nosso núcleo familiar ou próximo, para que isso aconteça. E eu, como preparador, como vocês, como pessoas que estão assistindo aqui, como sobrevivencialistas, como agentes de segurança, como profissionais liberais, que desejam estar preparados ou minimamente capacitados para a reação em uma situação de emergência de forma adequada, tem que entender que nós somos indivíduos interdependentes de outros, tá? E que essa interdependência ela não é apenas material, ela é psicológica. Por isso nós temos um quesito na sobrevivência que de sobrevivência psicológica, sobrevivência emocional.
que é 50% do pacote dos exercícios e da mentalidade de sobrevivência, onde a sobrevivência ela acontece mais na cabeça e na sua convicção do que em técnicas e equipamentos. Tá? Mente sã em corpo são, né? Já dizia o ditado. Mas a sua convicção, as suas preparações emocionais, elas têm que dar base total para que as suas decisões sejam assertivas e corretas. Tá? Porque numa situação de emergência, numa situação adversa, seja ela qual for, você às vezes não tem tempo para refazer ou recalcular a sua rota. Você tem que ter decisões assertivas logo de imediato. E como eu faço isso nesse ponto, nessa condição de manutenção das relações humanas durante uma emergência? Tendo preparo emocional, tendo preparo psicológico e tendo um amparo, tá? Lá atrás, para que eu fortalecesse essas visões e essas decisões, que eu consiga ali durante aquela situação me empenhar ao ponto, né, ao qual eu imagino que eu seja capaz para solucionar aquelas questões a modo adequado e a contento, para que eu consiga com que aquelas pessoas à minha volta se sobressaiam àquela emergência. Tá? É um tema bastante delicado, é um tema complexo que envolve o quê? Personalidade humana, temperamento humano, individualidade humana. Tá? Então isso é bastante complexo e é um texto, é um material que deve ser elaborado, deve ser imaginado e estudado por cada uma das pessoas que estão nessa condição ou podem estar nessa condição. Então, eu quero deixar aqui para vocês um pensamento que descubram-se, entendam-se, tá? Avaliem-se, vejam até onde vocês iriam durante uma emergência, o que vocês fariam com certeza e o que vocês se questionariam se poderiam ou não fazer, até quais são os seus limites, tá? E quais são as suas convicções a respeito desses fatores de emergência. Tudo bem? Então, eu quero agradecer a vocês por acompanharem os meus comentários. Peço a vocês que continuem assistindo, acompanhando o nosso Summit. Temos aí excelentes palestrantes, ótimos temas que têm a ver aí com as relações humanas. E, de novo, agradeço a todos por me ouvirem e pela participação. Obrigado.